Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui em mais um vídeo da série 1 aos Coríntios. Dentro desta série nós já estudamos 11 capítulos da primeira epístola de Paulo aos Coríntios e hoje estamos no 12º capítulo. Estamos nesse caso em nosso 12º vídeo dessa série, estamos prestes a chegar ao fim dela. E querendo Deus, nós iremos conseguir terminá-la bem e daqui para lá faremos aquilo que Deus quiser que nós façamos. Tudo bem? Que Ele nos permitir que seja feito. Mas antes eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal. Deixe o seu like, comente, compartilhe, para que o nosso canal possa crescer ainda mais. A sua colaboração ela é de extrema importância. A sua inscrição ela é totalmente gratuita, você não vai pagar nada por isso. Então, vamos dar início aqui e hoje estudaremos acerca do capítulo 12 da epístola de 1 aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos lá? Capítulo 12, versículo 1, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito do Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Meus queridos, aqui o apóstolo Paulo ele irá falar sobre alguns dons espirituais. E nós iremos ver aqui que são justamente 9 dons. O primeiro dom é a palavra da sabedoria. O que é isso? O que é a palavra da sabedoria? Lembre-se de Salomão. Salomão, ao julgar entre aquelas duas mulheres, onde uma tinha perdido o seu filho durante a noite e a outra tinha o seu filho vivo, houve que a que perdeu o filho pegou o filho da que tinha o filho vivo e então tentou enganar Salomão. E assim sair com o filho da mulher que era inocente do caso. Aconteceu que, você for parar para ver um pouquinho dessa história, Salomão fazendo todo esse julgamento, ele tomou uma atitude de sabedoria. Então, o dom da sabedoria, ele é justamente para que você possa aprender a como resolver problemas espirituais, problemas eclesiásticos, doutrinas. A palavra da sabedoria, ela vai lhe dar o conhecimento necessário para que você possa agir no seu cotidiano, agir no seu dia a dia. Então, veja aqui. E foi assim que foi justamente esse dom que Salomão usou para resolver esse problema. Aí vamos lá. E há outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Palavra da ciência. Palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito. Como assim? Que Espírito? Meus amados, Espírito aqui, ele está na verdade no sentido de desejo.
Uma vez que você tem um espírito voluntário, você tem o desejo de ser um voluntário em alguma coisa. Uma vez que você tem um espírito determinado, você é determinado em seus objetivos. Meus queridos, quando Paulo fala que o mesmo Espírito também traz a palavra da sabedoria, como é que eu posso conquistar essa palavra da sabedoria? Quando você quer, com a intenção de se santificar, com o espírito de santificação, com o desejo de buscar a santidade. Então você vai conquistar a palavra da sabedoria. À medida que você vai querendo ser mais e mais santo, você vai querendo se aperfeiçoar mais e mais, você então vai aprender a estudar. Aí vem a palavra da ciência. Além da sabedoria para resolver problemas do cotidiano, Deus também irá lhe dar a palavra do conhecimento, a palavra onde você vai poder saber que tipo de alimento para uma determinada doença vai servir, que remédio você vai poder usar. Então a palavra da ciência, ela vai mexer em várias áreas, inclusive áreas da saúde, áreas de trabalho e outras coisas mais. Então, essa é a chamada palavra da ciência. Agora aqui o versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Quando há um desejo dentro da pessoa ser uma pessoa melhor, ela então tenta procurar um exemplo a qual ser seguido. Qual é o sentido de sermos boas pessoas se não houver um padrão para isso? Como é que vamos saber se somos boas pessoas ou não se não houver um padrão para isso? E quem é o padrão da bondade? O padrão da bondade é Deus. Ora, uma vez que nós temos o desejo de sermos uma pessoa melhor, pensamos logo em quem? Em Deus. E a fé nele vai nos fazer alcançar todas essas coisas. Olha que coisa forte aqui, ó. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Enquanto você tiver com o desejo de se santificar, a partir desse nível, quando você tiver alcançado sabedoria, quando você tiver alcançado fé, quando você tiver alcançado conhecimento, então vai chegar para você agora o momento em que Deus irá lhe usar para cura. Mas não é obrigatoriamente essa linha. Isso não é algo fixo assim. Algumas pessoas começam primeiramente, além de se converterem a Cristo, a Deus, imediatamente começam a orar pelas pessoas, as pessoas ficam curadas. Ou seja, é como se ela recebesse aquilo ali. Mas que muitas vezes precisamos entender que orar por uma pessoa e ela ser curada, isso demonstra nada mais nada menos que ali é a manifestação da santidade de Deus. Então, entendendo aqui um pouco os dons de cura, esses dons de cura, eles não têm nada a ver com a medicina. É, na verdade, você impor as mãos sobre a pessoa, fazer uma oração e ela começar a partir daquele momento se sentir bem. Ou então, lembre-se de Atos capítulo 3. Pedro e João, na porta do templo chamada Formosa, eles foram orar. Eles foram passando por ali e um mendigo, sentado à porta, pediu esmola. Imediatamente o que houve? Houve que Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Yeshua, Nosri, Yeshua o Nazareno, eu te digo, levanta-te e anda. Ou seja, meus queridos, o dom de cura, ele é manifestado quando há a fé, quando há o conhecimento, pois para que Pedro pudesse fazer esses milagres, ele precisava estar com Jesus Cristo. Ele precisava ter estudado com Cristo. Ele precisava conhecer a Cristo. Ele precisava ter se aproximado de Cristo. Foi o que houve. Ele, nessa aproximação, teve a sabedoria necessária, pois Cristo lhe ensinou.
teve o conhecimento que precisava das Escrituras. Através do Cristo ele conseguiu ter fé. E essa fé fez com que ele alcançasse esse dom maravilhoso de cura. Então, olha aqui um outro dom: operação de maravilhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós veremos ali alguns judeus tentando expulsar demônios em nome do Jesus que Paulo pregava. Só que houve que eles não estavam em santificação. Agora, veja bem aqui o que é que diz. Capítulo 19, versículo 11. Diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha que coisa forte. Paulo, ele tinha esse dom de operação de maravilhas. Somente os seus lenços, as suas toalhinhas, colocando em um enfermo, curava. Hoje, meus amados, sabe do seguinte: esse texto não é base para acreditar em uma doutrina que um pastor, por ter abençoado determinado objeto, vai fazer milagre dentro da tua casa. O objeto pode estar até abençoado, mas não significa nada. Se está abençoado por um pastor, é porque foi consagrado a Deus e para Deus deve ser usado. Entende? Não é nada mais nada menos além disso. E você usar algo que foi consagrado a Deus dentro da sua casa, ao invés de lhe trazer bênção, só vai lhe trazer maldição. Por quê? Sabe por quê? Porque nem tudo que você vai fazer na sua casa, você pode fazer com aquilo. Se você inventa de fazer com aquilo, a sua casa, dificilmente você vai ter um tempo para estar adorando a Deus. Digamos, você consagrou um lencinho. O que é que você vai fazer? Você tem alguns CDs em casa, CDs talvez até sujos, cheio de poeira, arranhado. Com aquele lencinho que foi consagrado, você tiver para poder adorar a Deus, você pega aquele lenço e vai limpando aqueles CDs. Ou seja, aquilo que foi consagrado a Deus deve ser usado apenas para Deus. Então, é isso que as pessoas pensam, que o fato de alguém fazer oração por um objeto vai fazer com que aquele objeto traga algum milagre para você. Mas não. Pelo contrário, se você usar aquele objeto que foi consagrado de uma maneira errada, ao invés de bênção, vai trazer maldição. Vamos lá. Ele fala aqui de operação de maravilhas, foi o outro dom que nós acabamos de falar. E a outro, a profecia. O que é profetizar? Profetizar é predizer o futuro. Predizer, não prever. Olha a diferença. Dizer antecipadamente o futuro, não ver antecipadamente o futuro. É diferente. Então, profecia é nada mais nada menos que uma predição do futuro. Você não vai prever o futuro, você não vai ver antecipadamente, você vai dizer o futuro de uma forma antecipada. É como se você não visse, você sentisse. Dom de profecia é isso. Quando Deus quer lhe usar em dom de profecia, você sente um toque dentro da sua alma e imediatamente você solta aquela palavra, muitas vezes até sem perceber, e acaba acontecendo. Não é porque você viu, é porque você sentiu e você disse antecipadamente o que iria acontecer. Isso é profetizar.
E a outro o dom de discernir os espíritos. Que dom de discernimento de espírito é esse? É justamente você saber quem é que está sendo sincero com Deus no momento de uma ministração, no momento que você está conversando, que você está em oração ou que você está no templo adorando. Você vai, a partir daquele momento, saber, Deus vai estar lhe revelando, mostrando a você: olha, meu filho, fulano está em pecado. Olha, meu filho, fulano está em santidade. Olha, meu filho, fulano está assim, fulano está assado. Deus falando com você, revelando coisas que Ele quer que você diga para as pessoas, para que elas se corrijam. Esse é o chamado dom de discernir os espíritos. Agora, vamos lá. E a outro, a variedade de línguas. Variedade de línguas. Que dom é esse? Amados, esse daqui é na verdade um fenômeno a qual muitas igrejas até hoje recusam, dizem que esse fenômeno acabou, não existe mais, mas que esse é um fenômeno que a própria psicologia ela ensina, que recebe o nome de glossolalia. Essa variedade das línguas é, na verdade, quando o Espírito de Deus vem sobre você, o que acontece? Você fica cheio do Espírito. E então você começa a falar em novas línguas. Você não consegue se controlar. Só que esse dom, ele é usado para edificação da própria pessoa. É isso que nós iremos estudar mais à frente nessa mesma epístola, certo? Esse dom de variedade de línguas, ele é usado para a edificação espiritual da própria pessoa, porque é uma maneira que a pessoa tem de demonstrar a alegria que ela está sentindo dentro de si em servir a Deus. O dom de variedade de línguas, quando há necessidade, Deus então ele faz o seguinte: ele, além de fazer com que você chegue a esse patamar de adoração, ele também vai lhe dar conhecimento fluente em qualquer idioma existente no mundo. Quando ele não lhe dá esse conhecimento fluente, você então começa a falar uma língua que ninguém entende. Mas por quê? Você precisa externar aquilo que está sentindo. Isso não é o batismo no Espírito Santo. É a sua alegria que você sente dentro de si em poder adorar a Deus. Então, referente a isso aqui, você vai ver que o dom de variedade de línguas, ele tem essas duas finalidades: edificar a pessoa e fazer com que missionários capacitados com idiomas muitas vezes nunca estudaram na vida sejam enviados às outras nações para a pregação do Evangelho do Senhor Yeshua. Agora, existe aqui um outro dom, que também é o dom da interpretação das línguas. Esse dom, ele vai servir justamente para, como eu posso dizer, para você interpretar essas línguas que não são idiomas conhecidos. Ou seja, esse dom, ele é um dom à parte, que não vai servir para interpretar o inglês, o espanhol, que você possivelmente pode aprender pelo batismo no Espírito, mas que ele vai servir para interpretar as línguas as quais não são nenhum idioma conhecido na terra. Então, esse dom de interpretação das línguas, ele vai servir justamente para isso. Entende? Então, aqui estão os 9 dons do Espírito. Vamos ver aqui ainda o que é que Paulo vai continuar dizendo. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse Espírito aqui, referente ao Espírito de Deus. Mas se você for parar para ver aqui, eu falei que Espírito também ele pode ser traduzido como desejo. E nós vamos ver isso justamente na Epístola de Romanos, capítulo 8, versículo 9.
Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que é o Espírito de Cristo? É o desejo que Cristo e Yeshua tinha de ser santo. E tem até a data de hoje, pois conquistou essa vitória. Já aqui no versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não faço parte do corpo, será que ela não será do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo só. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de você, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Paulo usa aqui o exemplo de um corpo humano. Ora, o que é que vai fazer assim o nosso reflexo? O reflexo humano, quando o corpo vem ser ferido, o que é que acontece? Dependendo de onde for o ferimento, a intenção é outra parte do corpo pegar no ferimento e imediatamente tirar aquela dor dali. Ou seja, Paulo usa isso para mostrar a união que a igreja precisa ter. Se um está doente, todos precisam se sentir da mesma maneira. Agora vamos lá. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E há uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Olha aí, Paulo diz que Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolos. Deus colocou o que na igreja? Apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Depois ele pôs milagres, os dons de cura, socorros, que é na verdade os primeiros socorros, os governos, os líderes, o dom de variedade de línguas. Aí Paulo vai dizer no versículo 29, por acaso, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Será que todos têm o dom de curar? Será que todos falam diversas línguas? Todos interpretam? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, meus queridos,
Terminamos aqui no versículo 31 do capítulo 12. E veja que o apóstolo Paulo, ele vai justamente ensinar que devemos buscar os melhores dons do Espírito para a nossa vida. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus e Deus abençoe em nome de Yeshua.